Olá pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é o professor André Ono e eu vou acompanhar vocês na disciplina de prática de pesquisa histórica, certo? Bom, infelizmente devido à pandemia nós teremos que fazer essa disciplina de forma remota. Isso significa que nós teremos que fizemos algumas adaptações ao nosso programa inicial, o qual a gente tinha começado no início do semestre, para adaptar para essa forma remota. E é sempre um desafio, porque afinal, como fazer uma prática de pesquisa histórica de forma remota? Alguns informes primeiro. A gente teve duas semanas de aula, né? Foi 2 semanas de aula, não, foi uma semana de aula, desculpa, e teoricamente a universidade desconsiderou aquela semana de aula, né? Então, a gente está começando tudo de novo, mas não quer dizer que o que a gente conversou ou debateu naquele dia tenha sido inútil ou que não vá servir para a disciplina. Outra coisa, eu não sou youtuber, eu não sou editor de vídeo, nem nada disso. Então, vocês vão ver muito aqui no vídeo, como vocês já escutaram. E também vocês vão ver muito erro, vão ver eu olhando para o lado. Pode ser que o telefone toque na hora, alguma coisa desse tipo, e eu não vou editar. Eu prefiro fazer tudo de uma lapada só, como fala, né? Então, tenham paciência e vamos caminhando nesse sentido. Primeiro, sejam bem-vindos à disciplina. Fico muito feliz que vocês tenham optado cursá-la e optados. Sei que talvez meu nome tenha alguma influência nisso, pelo menos uma pessoa falou isso. A gente teve uma oportunidade de conversar um pouquinho naquele primeiro dia de aula. E como é que vai ser organizada a disciplina? A disciplina vai ser feita toda pelo Moodle, né, pelo sistema Aprender, e ela vai ter atividades síncronas e assíncronas. O que são atividades síncronas? São aquelas atividades que são feitas através de um chat online, o qual eu vou disponibilizar o link, provavelmente será através do Meets, né? Porque é a plataforma oficial da universidade, a gente consegue gravar essa reunião, inclusive para deixar disponível para as pessoas que não puderem acompanhar de forma síncrona. Então é uma conversa ao vivo, é um debate que a gente vai fazer e tudo mais. E temos atividades assíncronas, que são aquelas atividades que estão no Moodle e que vocês podem responder a hora que vocês quiserem. Lembrando que eu não vou deixar o... Então, por exemplo, uma atividade assíncrona. Tem um texto lá, você tem que ler e tem que ir uma pergunta no fórum para você responder. E aí você vai ter um tempo para responder essas perguntas. Geralmente 2 a 3 semanas. Vamos combinar 2 semanas depois da data prevista daquela aula assíncrona. Por que eu tenho que limitar esse tempo? Porque eu não vou conseguir, se eu não limitar tempo, e até porque eu tenho outra disciplina, eu não vou conseguir depois verificar se vocês responderam os fóruns e dar as notas respectivas a essas respostas, tudo no final do semestre. Então eu preciso fazer uma coisa de acompanhamento passo a passo. Eu olho para o lado porque meu computador está aqui do lado, então eu estou vendo o que eu estou gravando. Então eu acho que vocês entenderam. Com relação às atividades síncronas, todas as atividades são obrigatórias de serem participadas, inclusive para você ter presença nelas, né? Se você não puder, por alguma forma, participar da atividade síncrona, a gente vai ter uma atividade assíncrona como reposição, sabe? E aí você vai ter que fazer uma atividade para essa atividade assíncrona somente para receber a presença por aquela aula, né? Lembrando que a disciplina de prática são 6 créditos. Então, teoricamente, ela começa a meio-dia e termina às 6. Devido à especificidade de como estamos trabalhando, a gente não vai começar as atividades síncronas a meio-dia, a gente vai começar de 2 horas da tarde. Por que isso? Porque eu quero que vocês tenham um tempo livre, e aí vocês têm que ter na consciência que ensino remoto não significa necessariamente que você está livre para você fazer o que você quiser. Você tem que se comprometer com a disciplina, e de preferência, aquele horário da disciplina você reserve para fazer as coisas das disciplinas. Porque se você reservar esse horário para fazer as coisas da disciplina, vai dar certo. Agora, se você for acumulando e deixar para fazer as coisas em momentos diferentes, talvez não funcione. Eu, por exemplo, trabalho muito bem aos domingos. Eu geralmente, sexta-noite eu já estou esgotado, no sábado eu descanso, e no domingo é um dia super bacana para mim, eu produzo muito bem. Mas aí sou eu. Fica a seu critério. Contanto que você reserve por semana essas 6 horas que são respectivas da disciplina. A disciplina tem uma carga horária, uma carga de leitura, que todos os textos estão disponíveis através do Moodle, nenhum dos textos não está.
e ela vai contar com alguns tipos de avaliação. A avaliação da participação nos fóruns, certo? Das atividades assíncronas. Vai ter uma avaliação também, que é um relatório de pesquisa que vocês vão ter que entregar, que eu vou falar daqui a pouco. E vai ter também a participação no primeiro seminário online de Metodologia da História. Eu pedi a 13 pessoas, amigos, conhecidos, alunos da graduação, da pós-graduação e do doutorado, e professores da universidade, para falarem um pouco sobre suas pesquisas e principalmente sobre a metodologia de trabalho que eles usam. E isso já está tudo online no YouTube, com todos os fóruns prontos. Então, vocês vão lá, assistem o vídeo e depois vocês respondem ao fórum. Ao final, todos vocês receberão um certificado de participação em congresso, certo? O que conta para atividades complementares, e também receberão, e esses fóruns valerão uma nota, certo? Se eu não me engano, 20 pontos, porque eu faço a contagem de notas por pontos, eu não faço por média. Então, por exemplo, respondeu tal fórum, 5 pontos, respondeu tal coisa, 10 pontos, relatório, 40, 50 pontos, e assim vai, certo? Isso também está definido no programa da disciplina, que está no sistema, certo? O que mais sobre informes institucionais, né? A gente vai ter atividades de plantão de dúvidas, de orientações individuais de pesquisa, então eu vou estar online durante a tarde toda para as pessoas, e vou disponibilizar o link, e as pessoas vão entrando para poder tirar dúvidas e seguir orientações sobre a pesquisa. Por quê? Qual é o objetivo principal da disciplina de prática de pesquisa histórica? É você aprender a fazer uma pesquisa histórica, né? E aí tem algumas coisas que são muito importantes. Se vocês puderem, assim, tipo, anotem isso em post-its e coloquem de lado do seu computador. Primeiro, história não é somente narrativa, certo? E não é somente exposição de dados. Isso significa que, se você vai fazer um trabalho sobre a independência do Brasil, você tem que falar que a independência do Brasil ocorreu oficialmente no dia 7 de setembro e foi proclamado por Dom Pedro I, certo? O que significa isso? Isso é um fato e uma narrativa. Você está fazendo uma narrativa. Mas isso não é história. Não é história científica. A história científica, ela funciona através de problemas. Isso a gente vai debater nas duas primeiras aulas, uma síncrona e outra assíncrona, sobre os textos que foram selecionados. O que significa uma história-problema? Você tem que ter uma pergunta a responder. Por que Dom Pedro I proclamou a independência se o pai dele já era imperador do Brasil? Por que a independência foi proclamada naquele dia e não 20 anos antes, por exemplo? Quais as pessoas que apoiaram? Por que algumas pessoas apoiaram esse movimento? Certo? Então, assim, são esse tipo de perguntas que se motivam. Agora, eu estou fazendo uma coisa muito errada aqui, que é, eu estou fazendo perguntas sem saber, e aí vem a segunda grande lição, que vocês têm que estar muito bem preciso, sem saber qual é a minha fonte. História não se faz sem fonte. Vocês sabem o que é fonte. Fonte é aquele material o qual você transforma num relato histórico, certo? E aí a gente, desde o período dos análises, que você tem uma abertura para diversos tipos de fontes. Então, pode ser fontes iconográficas, escritas, e materiais, pode ser arquitetura, pode ser uma pintura, pode ser um jornal, pode ser um podcast, pode ser vários tipos de fontes diferentes, certo? E aí, a fonte, ela é o grande nó do historiador, e ao mesmo tempo é o grande razão de existir do historiador. Porque é através do questionamento dessa fonte que você vai produzir a sua narrativa histórica, certo? Não existe narrativa histórica sem fonte e sem pergunta. Deu para entender? Então, quando você olha para um documento, você tem que desconfiar daquele documento. Você tem que ir com uma espécie de sentimento de desconfiança e ver que tipo de perguntas eu posso fazer àquele documento. Vamos dizer, uma carta dos jesuítas. Eu não posso perguntar essa carta, por exemplo, eu estou com a carta lá falando sobre a catequização dos índios. Eu não vou conseguir, por exemplo, que essa carta me responda perguntas sobre o papel da televisão na nossa sociedade contemporânea. Concordam comigo?
Então, o que eu vou conseguir dessa carta? Eu tenho que ler a carta e saber, olha, eu vou conseguir saber um pouco sobre como é que os jesuítas trabalhavam na evangelização dos índios, como é que os índios pensavam essa evangelização, isso tudo na ótica dos jesuítas, certo? Então, se você pensar bem, nesse sentido, é que eu quero dizer que a fonte é o objeto principal desta disciplina. Muitas vezes você tem um tema muito bom, muito bacana. Eu acho que quero estudar as mulheres negras, as mulheres solteiras negras no período colonial. De como essas mães solteiras e como elas... como a questão da raça, da classe, do gênero, influencia na questão da paternidade, de crianças que não têm o seu registro de paternidade e tudo mais. Excelente pesquisa. Ótima ideia, dá para fazer uma coisa bacana. Mas aí eu lhe pergunto, qual é a fonte que você vai utilizar para pesquisar isso? E muitas vezes você não tem a fonte. Ou seja, se vocês... Eu queria dar um pequeno conselho. É lógico que cada pessoa tem um pouco de interesse mais em contemporânea, em antiga, em medieval, em Brasil, ou até em temática sobre indígenas, ou sobre, sei lá, sobre catequização, ou sobre ditadura militar. Mas o mais importante, e isso é importante, lógico, eu acho que vocês devem seguir esse sentimento, porque a pesquisa deve ser sobre algo que vocês gostam, mas não algo que vocês admiram, certo? Porque aí você corre o risco de cometer certos anacronismos e até um enviesamento da análise da fonte, porque você ama tanto aquela pessoa que você não consegue ver os defeitos daquela pessoa. Você ama tanto aquele assunto que você não consegue ver o defeito daquela, os problemas que tem dentro daquele período estudado. Então, eu sempre digo que antes de escolher o tema, escolha a fonte. Certo? A fonte é quem vai direcionar você. É a fonte que vai lhe dar a pergunta. Porque não adianta você ter a pergunta sobre a televisão contemporânea e você só ter fonte do período colonial, documento do período colonial. Dá para compreender? Você tem que, a partir da fonte, retirar a sua pergunta. Porque senão a fonte não vai responder aquilo que você quer. Ou pior, você vai atrás de uma fonte que lhe diga o que você quer que seja dito. E aí isso não é história, isso é manipulação de fatos. Certo? Então, nesse sentido, é que a disciplina aqui vai ser muito voltada para a busca de fonte e para o questionamento dessa fonte. Certo? Professor, e como é que a gente faz isso se está tudo fechado? Bom, a gente tinha previsto no planejamento original uma série de visitas a arquivos aqui de Brasília. Na verdade, eu acho que eram 5 visitas. Isso é óbvio, foi tudo cancelado. Então a gente vai ter que trabalhar com acervos online. Certo? Scholar Google, o Google Books tem livros antigos digitalizados. O Scholar Google é uma espécie de Google, que é o Google acadêmico, é um Google somente de periódicos científicos. Então você, o que você pesquisa lá, ele só vai dar, ele vai tirar o Wikipédia, blog, tudo isso. Ele só vai dar, por exemplo, se diz Dom Pedro I, ele só vai trazer artigos científicos de revistas científicas estrangeiras e nacionais. Não tem todas, porque a revista precisa cadastrar no Google para poder ter, mas hoje em dia é quase uma obrigatoriedade para as revistas serem bem avaliadas, que elas estejam no Scholar Google. E aí você aparece lá artigos científicos sobre aquele assunto. Então ele é uma boa fonte para você ler bibliografia sobre o período, e esses artigos, é óbvio que eles são, como eles são artigos científicos, eles vão citar as fontes que eles trabalham. E muitas vezes, a partir daquele artigo, você consegue achar onde estão os documentos que interessam sobre o seu assunto, certo? Então, isso é uma coisa que a gente vai trabalhando dentro dessa disciplina. Vocês vão ter que conversar com os seus orientadores, com seus professores e até comigo, para saber mais ou menos que tipo de fontes online a gente pode ter. Por exemplo, a Biblioteca Nacional tem muita fonte, a Torre do Tombo de Portugal tem muita fonte, por exemplo, o projeto Resgate do Arquivo Ultramarino, que tem toda a documentação ultramarina digitalizada, o site dos Mormons nos Estados Unidos, Family Search, tem vários livros de batismo de todo o Brasil digitalizado.
Alguns arquivos públicos, como o Arquivo de São Paulo, tem material digitalizado, a Biblioteca Nacional de Portugal tem coisas digitalizadas, sem contar essas outras bibliotecas estrangeiras todas, né? Então, isso aí eu não vou delimitar tema, nem assunto, nem tipologia. Por exemplo, você pode querer estudar uma pintura, eu quero fazer uma análise, sei lá, das gravuras do Debré, certo? É uma possibilidade, certo? Então, fica aberto para vocês escolherem esse tipo de fonte. Quanto ao relatório de pesquisa, eu tenho aqui ele impresso, certo? E eu dividi ele em 9 etapas, certo? Eu acho que um mínimo de 5 páginas é um bom relatório. Por mais que pode acontecer menos de 5 páginas, pode, mas tem que ser um relatório muito bom. Tem que ser demonstrar que você tem fôlego ali dentro. Então, o primeiro tópico é você colocar nome e matrícula, porque por incrível que pareça, as pessoas me entregam as coisas sem dizer o nome e a matrícula. Eu acho isso um despautério. O segundo tópico é a fonte, ou seja, descrever o local da fonte e suas especificidades. Onde é que você achou essa fonte online? Qual o site? De onde é que vem essa fonte? Qual o fundo documental que essa fonte provém? E o que é aquela, de que período aquela fonte está tratando? Ao final do relatório, você tem que anexar essa fonte. Ou seja, o print do jornal, o PDF, a transcrição, se for de paleografia e tudo mais. No terceiro, você tem que falar da temática, ou seja, falar sobre o tema e o período abordado pelo documento, certo? Então você tem que fazer uma breve descrição sobre que período está falando, sobre que localidade aquele documento está falando e tudo mais. Quarto, histórico. Você tem que me discorrer como é que você chegou naquela documentação e o porquê do seu interesse naquela documentação. O quinto é o problema, certo? Diante da perspectiva de que história não pode ser apenas uma narrativa, qual o questionamento que pode ser feito à sua fonte? Que tipo de perguntas ela pode responder, nem que seja parcialmente? Porque é lógico que a maioria das vezes um documento só não vai conseguir responder as coisas. Você tem que fazer um cruzamento entre documentação, por mais que às vezes um documento é mais do que suficiente para você fazer uma boa pesquisa histórica. Relevância social, esse é um tópico muito caro para mim. Qual é a função social de sua pesquisa? Por que ela é relevante? Por que na sociedade brasileira, numa universidade pública, você acha que é importante estudar aquele assunto? Lembrando que o historiador sempre parte do seu presente para o passado. Então, a pergunta não é feita através do passado, ela é feita do presente, através de uma inquietação do historiador perante um fato do passado. E de onde é que vem essa inquietação? Certo? 7. Levantamento bibliográfico. Quando você acha a fonte, você faz a pergunta, seu segundo passo é ir atrás de bibliografia sobre o assunto. Por isso a importância, por exemplo, do Scholar Google. Por quê? Porque aí você vai saber se aquela pergunta já foi respondida por outra pessoa, ou se aquela pesquisa é inédita. E essa bibliografia é que vai lhe dar o fôlego, o escopo, o contexto para você compreender melhor aquele período e aquela documentação. E qual é a sua hipótese? 8. Hipótese. Afinal, o que você quer provar com sua pesquisa? Eu quero provar que a catequização dos indígenas pelos jesuítas levou a um processo vamos dizer, de obliteração de parte da cultura indígena, certo? E a 9 é possibilidades e resultados. Ou seja, quais são as possibilidades, quais considerações iniciais você pode oferir entre o cruzamento das referências bibliográficas e o conteúdo do documento? Ou seja, quais são o que você acha, quais são as considerações que você, no final, depois de todo esse processo, você consegue tirar, certo? Quais são os indícios de respostas que você consegue ter ali dentro? Você acha que sua hipótese é factível? Então, é isso que vocês vão responder em relação a isso. Tem 2 atividades, os primeiros seminários de metodologia da história, e durante a semana universitária vocês vão ser obrigados a fazer, a atividade vai ser o mini curso de paleografia, que vai ser oferecido, já está inclusive pronto, está muito bacana, vai ser sobre música no período colonial, vai ser oferecido esse mini curso, vocês vão ter esse certificado da semana de extensão, inclusive, e do mini curso, que vai ser no dia 20 alguma coisa, certo? De setembro. Então, nessa semana, a atividade vai ser esse mini curso de paleografia, ela é obrigatória de ser feita, tá bom? Gente, quero agradecer a atenção de vocês, se eu me lembrar de mais alguma coisa, eu gravo outro vídeo, tá bom? E
Fica um beijão, sejam bem-vindos, relaxem e vamos fazer um trabalho bacana, certo? Compromisso e... como é que fala aquele... schedule. Ai, meu Deus, estou falando inglês, igual a Luciana Gimenez, pensando em inglês. E programação, ou seja, você ter uma rotina, é essa a palavra que eu queria. Rotina de estudo e compromisso, e a gente consegue fazer dessa disciplina algo muito bacana, tá bom? Outro beijo no coração, até mais.